Nós vamos ler 3 textos pequenos, irmãos. O primeiro deles é esse aqui. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Então, compre a verdade e não a vendas. Agora salte lá para João, capítulo 14, verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Um texto bastante conhecido de nós todos. Agora nós já estamos lá nos evangelhos, e Jesus falando. E Jesus então diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora passe um pouquinho para frente aí, João 18. Evangelho de João também, capítulo 18. A partir do verso 37. Jesus lá diante de Pilatos, quase no momento de sua crucificação, já sendo julgado. Então Pilatos faz um questionamento a Jesus. Verso 37 do capítulo 18. Perguntou Pilatos: então, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. Amém. Por enquanto, esses textos, irmãos. O que tem de comum nos 3 textos que nós lemos? Verdade. O primeiro texto que nós lemos, lá ainda no Antigo Testamento, vem falar do valor da verdade, de nós buscarmos essa verdade, de comprarmos. É algo valoroso que nós precisamos buscar, precisamos adquirir. Temos a verdade conosco, comprar e não vender, buscar a verdade. Então, desde lá do Antigo Testamento, a revelação do valor daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a verdade. Aí nós vemos já nos evangelhos Jesus o quê? Revelando essa verdade, começando a revelar-se como esta verdade. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí, quando vamos lá para o julgamento de Jesus em Pilatos, o que acontece? Jesus reafirma essa verdade. Ele veio o quê? Para buscar os que são da verdade, para testemunhar da verdade. E aí Pilatos questiona ele a respeito do quê? O que é a verdade? O que é a verdade? E aí nesses 3 textos, irmãos, nós vemos toda a ação de revelação de Deus. E também vemos toda a ação de Satanás em confundir e em enegrecer os nossos olhos para que nós não entendamos o que é a verdade. Nessa pergunta de Pilatos, é a pergunta que se faz na sociedade, e são os parâmetros da sociedade hoje, do qual nós não sabemos o que é a verdade. E muitas vezes, quando falamos de Jesus, como esse texto diz que Jesus é a verdade, o conceito que se tem é um conceito abstrato. Jesus é a verdade. Sim, ele é a verdade. Mas nós vamos ver no decorrer desta noite que Jesus, quando fala da verdade, não fala de algo abstrato. Ele fala de algo concreto, de algo que tem um sentido, de algo que tem um ensino, de algo que tem por onde. Tanto que ele vem dizer que ele vem dar o quê? Testemunho da verdade. Ele é a verdade revelada em suas palavras, em suas ações. Mas não é algo abstrato, como muitos têm tido Jesus como uma verdade abstrata. Uma verdade do qual um nome é colocado e aquilo é verdade para a salvação. E não deixa de ser. Mas existe algo de concreto, qual Jesus deixa muito claro também, acerca da verdade. E hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, o grande ataque, e sempre foi de Satanás, é justamente contra a verdade. E hoje nós vivemos na sociedade chamada de pós-moderna. O que é essa sociedade pós-moderna? Que nós não estamos mais numa sociedade moderna. Vivemos na pós-modernidade. A sociedade moderna, a ênfase da sociedade moderna foi o racionalismo.
As coisas verdadeiras eram somente aquelas que eram comprovadas pela ciência, cientificamente, tudo que era palpável e científico, isso é verdadeiro. Então, nesse ponto, mais uma vez, as coisas espirituais são tiradas de foco porque não podem ser comprovadas como verdade. Mas hoje o ataque de Satanás é justamente o inverso disso. A pós-modernidade vai relativizar todas as coisas. E nada pode ser exatamente afirmado como verdadeiro, porque é tudo muito relativo, tudo depende de muitas coisas. Então a verdade tornou-se subjetiva. A verdade tornou-se algo não palpável, algo não afirmável. E você afirmar que algo é verdadeiro, torna de você alguém presunçoso e orgulhoso. Você é o dono da verdade. Você já não ouviu essa frase? Esse cara é o dono da verdade. Apesar que tem uns que realmente cabe bem, né? Que eles são orgulhosos mesmo. Mas o que o Senhor, através do seu Espírito, colocou no meu coração nessa noite, é que nós estejamos sendo confrontados com aquilo que o Senhor ensina a respeito da verdade e de quais são as ações do nosso coração e quais são as ações do inimigo das nossas vidas para nos enganar, para nos sair daquilo que é verdade, para nos fazer cair num caminho de mentira, para nos fazer crer na mentira. E muitas dessas mentiras são criadas por nós mesmos, nós vamos ver isso. Como diz Luiz Fernando Veríssimo, né? As mentiras que os homens contam. Eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito disso e quais são as armas que a palavra de Deus nos diz que devemos usar contra essas mentiras e contra esse engano. Mas o primeiro motivo de sermos enganados e de sairmos do caminho da verdade é que os nossos corações, eles são uma arma contra nós mesmos e contra a verdade. O seu coração e a sua mente, ele é uma máquina de produzir mentira e de enganar você mesmo. Ele possui ferramentas que estão o tempo todo tentando te enganar e tentando te levar para a mentira e para o pecado. Abra lá em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 14. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência, sua própria vontade, a sua própria carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, qual é a origem aqui que o texto diz a respeito dos nossos pecados? A nossa vontade. A nossa vontade, a nossa mente. E o texto está dizendo que cada um é tentado quando é enganado, ludibriado pela sua própria vontade. E aí, quando esta vontade é consumada, esse engano é consumado, gera morte, te faz cair em pecado. Você é enganado pela sua própria mente. E da onde vem aquilo que é verdadeiro? Da onde vem a luz? Da onde vem o que é correto? Somente do Pai das luzes. Nada que venha da nossa mente, da nossa vontade, do nosso coração é verdadeiro. E como é que isso funciona, irmãos? Eu quero dar um exemplo para vocês. Das armadilhas que a nossa mente traz e de como ela te engana e de como ela me engana. Eu vou ler um texto aqui, que é uma pesquisa que foi feito com 1.000 pessoas cadastradas num determinado site de relacionamento. E essa pesquisa faz a seguinte pergunta, e ela é para um grupo entre 18 e 24 anos. E diz o seguinte... Cadê? Me perdi.
A conclusão da pesquisa diz assim: para a maioria das mulheres entre 18 e 24 anos, sexo não precisa de amor. Entre as meninas dessa faixa etária, 55% das entrevistadas responderam não à pergunta: sexo só se for com amor? Então a pergunta da pesquisa era: sexo só se for com amor? 55% das entrevistadas disseram que não. E para os rapazes da mesma idade, o resultado foi de 50%. Ou seja, as meninas estão mais avançadas e mais modernas do que nós, rapazes. Apesar de eu já passei dos 24 anos. Aí tem algumas pérolas aqui, alguns comentários. Uma estudante de desenho industrial de 23 anos se enquadra neste perfil. Questionada se o sexo tem que ser necessariamente com o homem que ama, ela é enfática. Lógico que não. Sexo é um prazer, como comer chocolate, só que 1 milhão de vezes melhor. Biologicamente falando, é até a mesma coisa, porque você libera quase os mesmos hormônios. A meu ver, você não pode se limitar a ter um prazer somente quando conhece uma pessoa a ponto de amar. Quando você ama, desenvolve uma relação a fundo com uma pessoa. Amar vem depois, uma consequência da intimidade, do companheirismo, um longo tempo de relação. Se você for esperar amar a pessoa para transar, simplesmente não vai saber ao certo se ama ou não. Explica a menina que está namorando. Há uma outra de 24 anos pensa da mesma forma. Solteira, ela conta que recorre a amigos para satisfazer suas necessidades sexuais, sem ter qualquer vínculo afetivo. O sexo não precisa estar ligado ao amor. Hoje, nós mulheres já podemos falar que é uma necessidade biológica como beber água. Já fiz uso de amigos que se comprometeram a só transar e nada mais. No período estou solteiro e tenho essa necessidade. É melhor que apelar apenas para brinquedos eróticos. O sexo sem amor existe e é importante, porque temos hormônios e somos animais. Defende a menina para quem o sexo pode ajudar a levar ao amor. O sexo demonstra o seu íntimo maior, o que você é nua e crua, sem roupa. Já tive um relacionamento de uns 2 ou 3 meses com um cara que transei no primeiro encontro e foi muito bom. Confesso que isso me deu vontade de continuar saindo com ele, de quem acabei gostando. A reportagem termina. Essa é uma reportagem que saiu no site do Globo, o jornal lá do Rio de Janeiro. E para você, sexo só se for com amor? Irmãos, esse texto, obviamente, você lendo, você vai dizer, mas isso é claro, isso é uma aberração, isso é um absurdo. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver algumas mentiras não tão escancaradas que estão aí nas nossas mentes, que estão na nossa realidade, que estão no nosso dia a dia e que funcionam com a mesma dinâmica. E olha só o que diz uma pesquisa a mesmo respeito, feita pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A pesquisa diz o seguinte: afirma que evitar o sexo por alguns meses é a melhor maneira de manter um novo relacionamento. A pesquisa foi realizada com 600 casais. Todas as mulheres tinham menos de 45 anos. 1/3 teve sexo no primeiro mês e 28% esperou mais de 6 meses. As mulheres que evitaram a relação por mais tempo relataram níveis mais elevados de satisfação com o relacionamento. O prazer com o sexo também superou o das parceiras de estudo. Quanto aos homens, a tendência foi constante, mas com um desequilíbrio não tão grande. Ainda, segundo os autores do estudo, satisfação sexual precoce pode atrapalhar o desenvolvimento de outros ingredientes, como comprometimento, carinho e compreensão. O namoro é um tempo para exploração e tomada de decisão sobre relacionamento. É quando parceiros avaliam a compatibilidade, assumem compromissos e buscam intimidade emocional. Conclui o trabalho. Irmãos, o que a pesquisa falou? Exatamente o oposto do que aquelas meninas falaram, não foi? Elas falaram que o sexo ajuda você, ou o sexo é que vai te levar ao amor. E a pesquisa diz justamente o inverso. Que primeiro você descobre, primeiro você firma compromissos, primeiro você tem intimidade emocional, e aí depois o sexo vai ser mais prazeroso. Mas a realidade é que todas as duas pesquisas são mentirosas, e mesmo esta segunda, ela traz um princípio verdadeiro.
o princípio da palavra de Deus, que fala do sexo no casamento. E Deus, quando nos ensina as coisas, não é simplesmente porque Ele é aquele paizão chato, que te pode, que te pode, mas é porque há um princípio. Deus sabe das coisas. Mas como a nossa mente cria mecanismos para justificar os nossos desejos e os nossos atos, foi o que aconteceu com aquela primeira pesquisa. Não, isso a gente é necessário, é melhor, é assim que funciona. Mas isso acontece com a gente, irmãos. Você pensa que na realidade das nossas igrejas, os namoros, está todo mundo realmente esperando o casamento, está todo mundo crendo e convicto de que o sexo no casamento é aquilo que Deus ensinou, é aquilo que Deus revelou, e as pessoas estão criando mecanismos. E quais são os mecanismos? Mas nós já estamos juntos há tanto tempo. Mas nós já temos certeza que nos amamos, mas nós já sabemos que é assim. Para que esperar? A gente depois só vai consumar e fazer isso em um testemunho público. Mas não tem problema nenhum. Isso acontece nas igrejas, irmãos. Eu já atendi um casal de surdos lá em Curitiba, acho que até já contei aqui. Que eles chegaram para mim, eles namoravam há algum tempo, e chegaram e falaram assim: pastor, nós estávamos orando e lendo as Escrituras, e nós entendemos que o casamento, na verdade, é algo que nós fazemos diante de Deus. Então nós nos ajoelhamos, oramos e nos declaramos casados, e então nós fomos para a lua de mel. Falei, mas e agora? Por que você está me contando? É porque a gente está se sentindo tão mal. Agora, meu filho. Agora é com vocês e Deus. Agora é. Mas você entende o que a nossa mente, o que o nosso desejo faz? Da mesma forma funciona, irmãos, no casamento ou com o casamento. Existem muitas pessoas que vivem no ambiente de igreja e vivem juntas e moram juntas, mas pensam e têm um conceito de casamento quase que como uma maldição. Eles têm pavor de casar. Porque parece que se casar vai dar tudo errado. Se casar a coisa desanda e não vai dar certo. É como se o casamento fosse uma maldição. Você pensa que isso é raro? Não é, querido. Não é. E quantos casais de namorados também têm a virgindade como se a virgindade fosse simplesmente o evitar o ato sexual propriamente dito. Mas já chegaram a todo nível de intimidade, já trocaram todas as carícias possíveis e impossíveis, mas continuamos virgem, não chegou lá naquele lugar que você já entendeu qual é, mas casa achando que é virgem. Isso é mentira da mente. Mentira da mente. E quantas pessoas no seu casamento, usam de pornografia, de filmes, para afirmar que isso ajuda dentro da relação, traz mais desejo, apimenta a relação, e acha que isso não é necessariamente errado, afinal de contas é só algo que você está vendo lá na TV, e você vai consumar aquilo com a sua esposa, com o seu marido. Você pensa que isso é raro? Não é. Assim de gente. Já conversei com pessoas, com homens, me questionando isso. Mas pastor, qual é o problema? A gente está junto. Somos só nós dois. Ela não sai com ninguém, eu não saio com ninguém. Sim, mas a sua mente vai muito longe. Distorce a verdade. Engana. É o desejo do seu coração para te tirar daquilo que é verdadeiro. Daquilo que é o que o Senhor abençoa, que é o casamento, que é a relação no casamento, que é a fidelidade. Mas a mente sempre trabalhando. E muitos homens têm aquele pensamento próprio do homem, assim, mas olhar não tira pedaço. E anda na rua, parece o pescoço chega a doer. Mas isso não acontece só com relação ao sexo, irmãos. As mesmas mentiras acontecem com relação à nossa ética no trabalho. E a gente começa a achar que desviar um pouquinho só, tirar uma notinha no valor maior,
né, desviar o dinheiro, fazer um acordo com um fornecedor para você receber uma comissão, né, fazer qualquer tipo de negócio que seja ilegal ou fora da ética. Você começa a sua própria mente, mas isso aí é uma gotinha dentro de um... Né, a empresa não me paga o que é justo, eu trabalho tanto, me dedico tanto, você começa a se achar justo de receber aquilo. Você pensa que isso acontece pouco? Não acontece. É mentira, sendo enganada. Eu, quando trabalhando em Florianópolis, tinha quando eu assumi uma determinada função de supervisão, tinha um prestador de serviço, e eu comecei a fazer uma auditoria e eu vi que tinha várias coisas estranhas, sempre com relação àquele prestador de serviço. Sempre, umas notas estranhas, né, umas coisas esquisitas, e como eu não tinha como exatamente provar aquilo, eu tive que deixar, mas fiquei de olho aberto. Até que um dia, ele chegou para mim com uma proposta. Chegou com uma proposta: ô Fábio, puxa, a gente tira tanto contrato, se você quiser, né, até como uma parceria. Uma parceria, você tem nos ajudado, tem nos apoiado, a gente tira o contrato, você coloca aí 5%, 10%, um pouquinho a mais, a gente desconta o imposto e passa para você. Irmãos, você acha que pouca gente cai nessa? E para minha grande surpresa, um tempo depois, quando aconteceu numa obra que estava sendo realizada, um furto, né, e foi desconfiado de uma determinada pessoa, e eu falei assim, puxa, com essa mesma pessoa que me fez essa proposta, eu falei assim, poxa, será que foi o fulano que fez isso? Ele disse, não, ele eu sei que não foi. Eu disse, como tu sabe que não foi? Não, nós somos crentes, nós não fazemos esse tipo de coisa. Aquele mesmo cara. Eu falei assim, você só rouba a empresa, né? Você só tira nota fria, você só faz acordo que não deve, mas roubar você não rouba. Não preciso dizer que ele nunca mais falou comigo, né? Mas está lá, é crente. Irmão, se a sua mente não for levada cativa a Deus, cativa a Cristo, como Paulo diz, se você com a sua carne, com a sua vontade, não tiver sido crucificada com Cristo, como tantas vezes a gente já ouviu neste lugar, você vai continuar criando ferramentas, desculpas, para justificar e para validar as tuas mentiras e o teu engano. E muitas vezes a gente joga a responsabilidade em cima do diabo, fala, se foi o diabo que me tentou, mas engraçada a palavra diz que a gente é tentado e enganado quando? Quando a mente quer e deseja. Porque se você não quer, meu filho, o diabo pode te tentar o que for, você não quer. Você não tem desejo daquilo. A única coisa que ele faz é colocar na sua mão aquilo que você já deseja. Você quer aquilo, você tem loucura por dinheiro, você sonha em adquirir muitas coisas, você tem um impulso sexual descontrolado, você é doido. E aí o que o diabo faz? Ele te dá só a oportunidade. Mas há ainda outras sutilezas das trevas contra nós, para nos enganar. Essa é só uma delas. A segunda nós vamos aprender com Judas. Vá lá para Judas, penúltimo livro do Novo Testamento, verso 4. Tem muito crente também que acha, irmãos, que pode participar de balada, de rave, de toda espécie, né, de coisa nesse sentido, sem se sujar, sem estar de forma alguma contaminando a sua vida, a sua fé e a sua santidade no meio daqueles que escarnecem e que estão ali justamente para praticar todo tipo de sordidez, de perversidade, de imoralidade. Assim, mas você não, você vai lá como justo. Você vai lá para dar testemunho, certamente. Está cheio, gente, está cheio. Judas só tem um capítulo, né, irmãos? Então, o verso 4. Verso 4 diz assim, a gente vai ler alguns versos para não ler o texto todo, que é comprido,
mas é todo dentro desse mesmo conceito. Judas está falando a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das sutilezas daqueles que se infiltram na igreja para ensinar mentira e perversidade. Verso 4: pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Verso 10, falando dos mesmos homens, irmãos: estes, porém, difamam a tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até mesmo nisso se corrompem. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Os falsos mestres que estão no nosso meio, não somente em outras igrejas, mas estão aqui. Muitos pensam que não são mestres, mas agem como se o fosse. E ensinam perversidades, iniquidade. Mas é interessante que o contexto que a palavra tem é o contexto não da sociedade, é o contexto da igreja, porque ele usa o quê? Balaão. Quem era Balaão? É um profeta, irmãos. Um profeta de Israel que trazia profecias, e profecias verdadeiras, muitas, mas que se corrompeu, se vendeu. Ele fala de Caim. O que Caim fez, irmãos, antes de matar o seu irmão? Entregou uma oferta ao Senhor, do fruto da terra. A revolta de Coré aconteceu onde? Era no meio do povo de Israel, lá no deserto, se revoltaram contra Moisés. Todos os 3 exemplos que o texto diz aconteceram no meio do povo de Deus. E da mesma forma isso tem acontecido hoje no nosso meio. Da mesma forma, a igreja tem sido atacada por falsos mestres, e Jesus vai dizer lá em Mateus, inclusive, que a operação de Satanás e da sua mentira, da sua falsidade, vai ser cheia de tanto poder e de tanto convencimento que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Você acha que é uma mentira deslavada, que é algo claro, você fala, não, isso é mentira. Não é, é dissimulação. Paulo vai falar um pouquinho disso lá em Tessalonicenses também. Volte aí um pouquinho, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 7. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro,
para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Que o texto está dizendo, irmãos, que esse iníquo está ainda esperando o seu tempo de ser manifestado, mas que a operação deste iníquo já está presente na nossa sociedade, já está presente hoje, com a mentira, com o engano sendo anunciado. E de que aqueles que não estão centrados, não estão arraizados na verdade, vão ser enganados por essa mentira e vão ser julgados por isso. E será que você realmente está enraizado na verdade? Será que realmente você tem buscado a verdade com todas as suas forças? Será que o Espírito do Senhor tem te separado entre esse povo que realmente é o povo da verdade, que crê na verdade? E interessante que o texto fala a respeito de guardar determinadas tradições que foram ensinadas, seja em palavra, seja em epístola. Mas para que você entenda como a sutileza de Satanás é terrível, eu queria rever com você a pesquisa que a gente passou. Lembra do papelzinho? Ali, põe lá para a gente. A resposta, irmãos, o resultado, e isso aqui não é para você arrancar os cabelos e nem para você se achar o cara, dependendo da sua resposta, porque você pode ter chutado, ou você pode ter respondido sem nenhum discernimento. Mas vamos ver o que esse texto diz. Depois eu falo o resultado. Vamos ler de novo. Ora, não vamos discutir a respeito daquilo que cremos, é apenas doutrina. Em vez disso, focalizemos o modo como vivemos. O exemplo de Jesus certamente é mais importante do que os nossos argumentos a respeito das palavras de Jesus. Deixemos de lado nossa discórdia a respeito de credos e dogmas. E, pelo contrário, dediquemo-nos a demonstrar o amor de Cristo pela maneira de conduzir a nossa vida. Irmãos, dos 90 papéis que a gente passou, voltaram 78. Dos 78, 70 concordam. E 8 discordam. Mas, irmãos, se eu perguntar para vocês, a salvação é pela fé ou pelas obras? Pela fé. Está claro, né? Se eu perguntar para vocês se você crê na ressurreição ou na reencarnação? Na ressurreição. Você crê que Jesus e Deus, Jesus e o Pai e o Espírito são um em essência, em funções diferentes? Você crê na Trindade? Sim. Mas, irmãos, isso são questões de doutrina. Isso são questões de palavras, de argumentos. Só que, assim como Satanás, o texto vem recheado e misturado de coisas verdadeiras. Assim como Satanás faz, o texto traz determinadas palavras que os nossos ouvidos, o exemplo de Jesus, o amor, vamos conduzir a nossa vida. Acontece que uma coisa não é contraditória à outra. Conduzir as nossas vidas pelo exemplo do amor de Cristo não é contraditório com sabermos aquilo que cremos. Esse texto é de um pastor de uma igreja chamada de Igreja Contemporânea nos Estados Unidos, que aceita a homossexualidade e que crê que justamente toda a verdade ela é relativa, não é perfeitamente afirmável. E se você olhar para esse texto, ele dá margem, irmãos, para que nós possamos dizer que não importa se você crê na ressurreição ou na reencarnação, importa você viver o amor da forma como Jesus viveu. Ora, tantos espíritas não vivem assim?
então a nossa pregação deixa de fazer sentido. Por que vamos pregar a verdade? Por que vamos pregar a palavra? Se o que importa é o exemplo daquilo que Jesus viveu. As suas palavras não importam. Não importa se você crê na Trindade, ou se você é unitarista. Não importa se você crê que Jesus é Deus, ou que Jesus é uma criatura de Deus, como há seitas que creem desta forma. Que Jesus é um ser inferior a Deus. É uma criatura de Deus e não é o mesmo em essência com o Pai. Isso é doutrina? Heresia? Mas isso é importante. Interessante que quando olhamos as cartas de Paulo, as cartas de João, o tempo todo eles combatendo o quê? Pessoas que se infiltravam na igreja com ensinos mentirosos, mas que pregavam o amor e o exemplo de Cristo. E quantos pregam o amor e o exemplo de Cristo, mas que pervertem a fé, como nós lemos em Judas. Irmãos, precisamos buscar a verdade com muito mais vontade, com muito mais interesse, porque senão seremos enganados. Mas por que isso acontece? E por que muitas vezes nós não temos discernimento, não conseguimos entender as coisas, não conseguimos compreender aquilo que é verdade, aquilo que é falso, e certamente a sua mente está buscando recursos em cima desse texto aqui, para que você não se sinta mal por ter respondido que concorda. Você, não, mas isso aí depende, isso daí não é bem assim. É lógico, irmãos, que eu não estou falando aqui de discussões tolas a respeito de assuntos secundários que não dizem respeito à nossa salvação. Eu não estou dizendo que nós devemos nos separar ou nos dividir porque um concorda em bater palma e o outro não. Porque um concorda com bateria e o outro não. Porque um gosta de hino e o outro de cântico. Ah, porque o batismo tem que ser por imersão, por aspersão. Isso, o batismo salva? Salva ou não? Não salva. É uma ordenança a qual devemos obedecer. E nós, como batistas, entendemos que o batismo, da forma correta como era feita e ensinada, e que tem todo o sentido das Escrituras, é por imersão. Mas você crê que aquele que foi batizado por aspersão não vai ser salvo se ele crê no Senhor Jesus? Vai ser salvo, mas isso não nos separa. E esse texto diz que da forma como ele está ali, o que nos salva são as obras, não a fé. Mas para a gente terminar, antes vamos ler só um texto de João a respeito da verdade, o que Jesus fala de verdade, para a gente entender se é importante ou não aquilo que é ensinado. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17 diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, quem está dizendo isso aqui? Jesus. Ele está falando com quem aqui? Com o Pai. Jesus aqui está orando a favor de seus discípulos. Ele está falando com o Pai, intercedendo pelos seus discípulos. Ele está dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Vão crer através do quê? Da palavra. Da qual palavra? Da palavra de Deus, daquilo que foi revelado das Escrituras. O próprio Senhor disse que nós erramos por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Mas se o exemplo de Jesus é o que importa, em detrimento daquilo que Ele ensinou com as suas palavras, para que você precisa conhecer as Escrituras?
Para que você precisa dedicar-se às Escrituras? Para que você precisa saber mais a respeito das Escrituras? E aí sabe o que acontece com vocês, irmãos? Mateus conosco, capítulo 13. Mateus 13, verso 5. Uma parábola bem conhecida. Parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 5 diz: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí vai lá para o versículo 20, Jesus explicando, o próprio Jesus explicando a sua parábola. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, caiu. A superficialidade tem tomado conta das nossas vidas. A superficialidade do ensino e a superficialidade dos crentes que não desejam aprofundar-se e criar raiz na palavra do Senhor Jesus. Recebem a palavra com alegria, participam, estão presentes, mas não têm raízes em si mesmo. O que isso quer dizer? Não tem raiz dentro de si, essa palavra não encontra lá no profundo da sua alma raiz, lá no seu espírito, para se alimentar e para te alimentar. Porque o que recebe do Senhor é o Espírito, e se esta palavra não ganha raízes lá no teu espírito, você não tem alimento. Superficialidade. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Será que você realmente tem dedicado tempo a estudar as Escrituras? Em dedicar tempo de pesquisa? Será que você tem investido tempo para vir a EBD, aprender, onde você tem tempo de perguntar, de levantar a mão, de questionar? Basta a gente ver quantos estão aqui. Eu sei que tem pessoas que não podem estar aqui por outros motivos, profissionais, alguns. Mas por que você não tem estado aqui? Mas se você não está, será que realmente você arruma outras ferramentas e tem buscado raízes, tem buscado profundidade na palavra? Porque aquilo que vai te escandalizar vai ser a respeito do quê? Da palavra. A perseguição que vem pela palavra. E escandalizar-se não significa necessariamente abandonar visivelmente a igreja. Você pode estar na igreja, visível, mas escandalizado e fora da verdade do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que nos conduz à verdade é o Espírito Santo. Eu não vou abrir aqui, irmãos, porque a gente já está com o tempo avançado, mas o Senhor vai nos ensinar que o Espírito da verdade é o que nos conduz a toda a verdade. Mas Ele não vai te conduzir à verdade se você for um desleixado, um preguiçoso e alguém que não tem prazer nas Escrituras. Assim como o Carlos hoje começou o culto. Cadê o Carlos? E nós não combinamos. Combinamos? O que o Carlos leu aqui hoje diz daqueles que têm prazer em meditar, medita nas palavras desse livro dia e noite. O Espírito não vai te conduzir à verdade se você não honrar aquilo que você crê, com o desejo de conhecer mais dessa palavra, de ler, de pesquisar e de aprender. Ah, mas se você se dedicar, aí sim, Ele vai te conduzir a toda a verdade. E jamais você vai ser enganado por qualquer tipo de mentira. Porque o Espírito que habita em você, aqueles que são da verdade, aqueles que o Senhor diz que são os escolhidos, os separados, estes, o diabo não vai conseguir enganar.
mas vai passar bem perto.